Oi, oi. Então vamos para a nossa reunião de número 49, né? E depois de falar aí uns 3 ou 4 reuniões sobre a besta, né? Então agora a gente vai mudar um pouco o rumo da. Aí nós vamos lá para Apocalipse 14. A gente ficou no Apocalipse 13 em umas 3 reuniões, agora vamos dar continuidade aqui na sequência do livro. Apocalipse 14. Eu consigo umas imagens aí no Google. Agora não é Google mais, agora é tudo inteligência artificial. Então eu vou ler o capítulo todo. Então fala assim: E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, uma voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e a voz que ouvi era como de arpistas, que tocavam as suas harpas. E cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, aqueles que foram comprados da terra. Estes são os que não contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram comprados dentre os homens, para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E um segundo anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem aqueles que recebem o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Então aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Ainda outro anjo saiu do santuário que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Lança a tua foice afiada, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então esse é o Apocalipse 14, ele é bem rico, aí a gente deve cair umas 3 reuniões falando sobre ele. Então antes de começar, a gente tem que lembrar que nós estamos no segunda metade do livro de Apocalipse. Quando chegou lá no final do capítulo 10, o anjo falou com João: Importa que profetizeis outra vez. E foi essa sequência de 6 trombetas. Na hora que chegou na 7ª, o anjo falou isso com João. Então, o que o João já vem profetizando outra vez? Nós já vimos as 2 testemunhas no Apocalipse 11,
está dentro do enredo principal, selos, trombetas e taças, mas as taças a gente não falou ainda não. Nós já vimos a mulher grávida e os seus 2 filhos, o filho varão e os demais filhos. O dragão e os seus anjos, que também não está no capítulo 12. Tudo foi a profecia que ele teve que profetizar outra vez. Vimos a besta que sobe da terra, no Apocalipse 13, e a besta que sobe do mar, no Apocalipse 13. Então, o 14 é ainda um parênteses do que ele tem que continuar, ele tem que profetizar de novo. Ele tem que dar mais detalhes da profecia que ele já vinha falando. Então, ele está dando mais segunda tópico nessas profecias que ele está fazendo aqui. Então, para a gente, o capítulo 14, igual eu falei, é continuidade dessas profecias que João tinha que profetizar de novo. Porque ele comeu um livrinho e está pondo para fora o que tinha desse livrinho. Então, o Apocalipse 14 ele é feito de 3 partes. São 3, olhei e eis. Do versículo 1 a 5, do versículo 6 ao 13 e do 14 ao 20. São 3 partes. No primeiro, o que ele viu? Os 144.000 no Monte Sião com o Cordeiro. E olhei e eis o que vi, do versículo 1 ao 6. Depois, no 6 ao 13, João vê 3 anjos. Olhei e vi um anjo anunciando a hora do julgamento, o outro anunciando a queda da grande Babilônia. Nós vamos ver depois com calma. Não é a queda da besta, não, da grande Babilônia. Está lá em Apocalipse 17. E um terceiro anjo sobre a ceifa e a vindima. E esses anjos falam que foi dado um evangelho eterno para pregar. Aí nós vamos ver mais para frente que vai ter anjo anunciando durante a grande tribulação. Aí nós vamos ver com calma. E o terceiro olhei e eis é a ceifa e a vindima. Ceifa é a seara, né? De colocar a seara. Seara é quando é uma plantação de trigo, não está na hora de colher o trigo. E a vindima é vindima ou vindima, acho que é vindima. A colheita dos cachos de uva. Então, nós vamos ver esses 3 significados aqui. Mas o Apocalipse 14 é isso. São 3, olhei e vi. Ele está anunciando 3 coisas. Nós vamos ver hoje o primeiro, olhei e eis que vi. 144.000 sobre o Monte Sião. E aí nas outras reuniões nós vamos fazendo esse link. Mas é tudo, na próxima reunião eu vou mostrar, é tudo um assunto só. Tudo tem a ver com a seara, com a colheita. Então vamos ver aqui sobre os 144.000 no Monte Sião. Primeiro fala, porque um dos polêmicos do Apocalipse 14 é as 2 coisas. É o Monte Sião e os 144.000. Esse 144.000 é o mesmo capítulo 7? Aí nós vamos ver que não. Esse Monte Sião é o que existe lá em Jerusalém, que está lá no Velho Testamento? Nós vamos ver também que não. Tem um outro Monte Sião no céu. Então vamos começar vendo o Monte Sião lá, físico, em Israel. De onde que ele surgiu lá no Velho Testamento? Está em 2 Samuel, capítulo 5. Segundo Samuel, capítulo 5, no versículo 4. E a gente sabe que Davi é uma figura de Jesus, né? Jesus é o filho de Davi. Até nisso ele é uma figura de Jesus, porque Jesus começou o seu ministério com 30 anos. E Davi começou a reinar com 30 anos. Até nisso a figura é perfeita. 5:4. 2 Samuel 5:4. Igual? Eu vou ler a partir do 1 só para ficar mais completo o texto. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne. Além disso, outrora, quando Saul ainda reinava sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel.
Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. Lembra que tinha 24 anciãos também na Apocalipse. É um paralelo. E o rei Davi fez aliança com eles, em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi sobre o rei de Israel. Tinha 30 anos Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então, teve duas partes aqui do Davi. Primeiro foi em Hebrom, e para reinar em Jerusalém, aí vai falar aqui no versículo 5. Versículo 6. Depois partiu o rei com os seus homens para Jerusalém. Então, depois que reinou em Hebrom 7 anos, é que foi para Jerusalém. Contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, os quais disseram a Davi: Não entrarás aqui. Os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer: Davi de maneira alguma entrará aqui. Todavia, Davi tomou a fortaleza de Sião, onde esta é a cidade de Davi. Ora, Davi disse naquele dia: Todo o que feriu os jebuseus, suba ao canal, e fira esses coxos e cegos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: Nem cego, nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e chamou-a de cidade de Davi. Foi levantando edifícios em redor, desde Milo para dentro. Então aqui começou a história de Jerusalém. Ela pertencia aos jebuseus, que eram aqueles lá, ferezeus, jebuseus, que Deus falou que eles tinham que tirar da terra prometida. Então Davi, para conquistar essa Jerusalém, tinha que conquistar uma fortaleza. Ficava no monte, e ele conquistou essa fortaleza, e a partir dali, fala que a cidade foi sendo construída ao redor dessa fortaleza, desse monte Sião. Depois nós vamos ver o significado disso. Então, quando ele conquistou esse monte, aí Jerusalém foi sendo construída ao redor dela. E desse monte é que se construiu o templo. E depois nós vamos trazer o significado para o espiritual. Então, esse monte, Sião, é o que ficou sendo conhecido no Velho Testamento, que é uma figura de algo que existe no céu. Que é aí que nós vamos ver que essa visão é do céu, não é da terra. Estou falando isso porque tem gente que quer ver que é no céu, mas não vê que não é, é na terra. Não é na terra, é no céu. Tem até aquela música que a gente cantava na igreja, né? Grande é o Senhor, não, grande é o Senhor, na cidade do nosso Deus, um monte. É isso aí, isso aqui, ó. Só que o Santo Monte é o de cima, que é uma figura, tudo que é uma figura do céu. Aí eles habitavam nessa região. Por isso que Jebuseu, Jerusalém vem de Jebusa, né? A mudança de nome. Mas eram o povo lá dos descendentes de Cã, lá no Canaã. E Deus falou que eles tinham que tirar todos os jebuseus, fariseus, amorreus. Um desses povos aí, Davi e os seus valentes precisou tirar eles. Quando conquistou esse monte, Fortaleza de Sião, aí Jerusalém começou a ser construída em redor dessa fortaleza e desse monte. Ele era o centro. Jerusalém foi sendo expandida a partir disso. E agora, trazendo para o mundo espiritual, nós vamos ver que já existia um monte desse lá no céu, que é onde Satanás queria reinar. Aí nós vamos trazer por que esses 144 mil, onde é que eles estão? Não é nesse monte aí, não. Nós acabamos de ler de Davi, não. Eles estão num lugar especial que Satanás quis estar nele. Então vamos voltar lá para os Isaías, que é o texto que a gente já leu sobre a queda de Lúcifer. Isaías 14. Isaías 14. Vou ler aqui a partir do 12. É. Aí a profecia está falando sobre a queda de Satanás, que ele é uma estrela, né? Os anjos chamados de estrela. Fala: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que prostrava as nações? E tu dizias no teu coração: Qual que era o desejo, diabo? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Então ele queria atingir esse monte, onde os anjos, a congregação aqui, onde tinha uma reunião, onde a gente viu os quatro, e queria colocar o trono dele lá.
Era um desejo de Satanás atingir esse lugar, tomar posse desse lugar, que agora os 144 mil são vistos lá. Nós vamos ver quem são esses 144 mil, mas você viu que eles estão num lugar privilegiado, que era um desejo do diabo. Em Ezequiel 28 fala a mesma coisa, que é outra referência à queda de Satanás. Ezequiel 28, olha a partir do 13. Os 13 ou 3? 13. Falando assim: estiveste no Éden, jardim de Deus, cobriste de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Todas essas pedras tem no Nova Jerusalém. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei como querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou a iniquidade. E essa iniquidade a gente leu lá em Isaías. Ele quis usurpar desse lugar, que no céu chama Monte Sião também, um monte da congregação. Então Deus tem um lugar nas regiões celestiais onde ele congrega os seus anjos, que é aquilo que a gente viu em Apocalipse 4. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos, e dali eles deliberam, administram a criação. Então, esse Monte Sião aqui, que 144 mil são vistos. Para finalizar, lá em Hebreus fala que nós temos acesso a esse monte. Nós chegamos aí. Está lá em Hebreus 12. Tudo em figura. É. O Velho Testamento é uma figura do Novo, e as coisas na Terra também são a figura das regiões celestiais. Você viu que Davi tinha os anciãos, Jesus tem os 24 anciãos. É muita figura perfeita, né? Hebreus 12. Então, aqui, quando vai fazendo uma comparação, vai estar falando aqui, como comparando o Velho com o Novo Testamento, com a nova lei, né? A nova velha aliança com a nova aliança. No 18 fala assim: e agora nós, né, não temos chegado ao monte palpável, acesso em fogo e a escuridão, as trevas e a tempestades. Aí ele continua narrando o que está escrito em Êxodo 19, quando Deus fez um pacto com Moisés e entregou as tábuas para ele. Então o monte tremeu, tentou ir lá em Êxodo 19, esse versículo 18. Eu quero chegar no versículo. Então nós não chegamos nós não chegamos nesse tipo de monte físico. Não é isso que nós temos acesso. E aí no 22 fala para onde que nós temos chegado agora. Mas tendes chegado ao Monte Sião. E onde está esse Monte Sião? Aqui vai revelar. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríade de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos escritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e o Espírito dos justos aperfeiçoados. Então aqui deixa bem claro quem que é esse Monte Sião aqui, ó. É onde está a Nova Jerusalém, é a cidade do Deus vivo. Você viu igual eu falei lá que quando Davi conquistou Jerusalém, não foi a partir do monte que a cidade foi sendo construída? Então a Nova Jerusalém tem como centro esse Monte Sião aí. É como se fosse a capital da cidade. Existe um lugar central e tudo foi construído, tudo que foi a Jerusalém foi construído no Velho Testamento em torno da fortaleza de Sião, em torno do Monte de Sião. E assim é no Nova Jerusalém. Então esses 144 mil estão num lugar que é o centro, que é a partir dali que a Nova Jerusalém já está construída, né? Mas tem um significado, nós vamos ver ali. É figurado, aí nós vamos ver agora. Eu vi a primeira questão, né? Esse monte é no céu ou na terra? Nós estamos vendo que é no céu. Vê lá. E agora nós vamos ver. Mas é só para mostrar que realmente é no céu, porque fala que os 140 quilômetros estão diante do trono, então é no céu, e que lá tinha os 24 anciãos e os 4 seres viventes, tá? Acho que no versículo 4.
Então, mais uma prova que esse monte é lá no céu. Vamos estar lá em Apocalipse 14. Quando eu falo assim, porque eu sei que existem outras interpretações, eu estou mostrando por que eu vejo dessa maneira, como outros também veem. No versículo 3: E cantavam um novo cântico diante do trono, e diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. É a cena que a gente viu no Apocalipse 4. Então eles estão no céu, esses 144 mil. E aí tem essa confusão, como eu falei, tem 144 mil no capítulo 7 e tem 144 mil no capítulo 14. Então nós vamos ver a diferença para mostrar também que não é o mesmo grupo de pessoas. Tem as características bem distintas. Lá é dos filhos de Israel. Lá bem claro no Apocalipse 7. São 12 mil de cada tribo. Aqui é dentre os homens, foi comprado entre todos os homens. Lá eles têm o selo do Deus vivo, que era uma expressão muito do Velho Testamento. Aqui eles... 12 vezes 12. E aqui eles têm o selo do Cordeiro e o do Pai. Estão na cidade também. Eles têm 3 selos aqui. A da cidade, porque eles estão no Monte Sião, Nova Jerusalém, o do Cordeiro e do Pai. Lá eles são chamados servos de Deus. Aqui eles são chamados filhos do Pai por quê? Como tem o selo do Pai, eles são filhos do Pai. Um é servo, outro é filho. Lá eles estão associados a um outro anjo, quando vai selá-los lá no capítulo 7. Que eles têm o selo do Cordeiro, mais íntimo. Lá, as tribos já são conhecidas. Aqui eles estão cantando um novo cântico. É algo novo que ninguém sabia, só eles sabiam. Então, lá, os 144 mil estão na terra. Eles vão ser selados aqui na terra. Como a gente viu, está no céu. Então, algumas características que mostram que são grupos distintos. Né? Bem distintos, porque tem alguns que querem achar que são mesmos só porque tem o mesmo número. Não. É porque Deus tem um povo celestial e tem um povo terreno. O reino dos céus tem uma esfera celestial e tem uma esfera terrena. A esfera terrena foi prometida aos judeus. Como eles não quiseram, não aceitaram Jesus, vão ficar só com a esfera terrena. A esfera celestial foi passada para a igreja. E eles vão, aí no milênio, eles vão ficar na esfera terrena e a igreja vai ficar na esfera celestial, administrando a terra durante o milênio com Jesus. Porque essa é uma da promessa aos vencedores, né? Regerei as nações com vara de ferro. As nações são esses 144 mil aqui que vão continuar no milênio. Mas nós vamos pegar lá. Então agora a gente vai identificar quem que são esses 144 mil. Nós já vimos que são grupos distintos. No capítulo 1 do Apocalipse 14 fala assim, né? Olhei e eis o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, então, lá naquela região, nos céus. E com ele 144 mil com o Cordeiro, né? Que traziam na fronte escrito o nome dele, do Cordeiro, e o nome do seu pai. Então, uma maneira de identificar os 144 mil é que eles têm o selo da Nova Jerusalém, que é o Monte Sião, eles têm o selo do Cordeiro e o selo do Pai. Então, quando a gente, uma Bíblia casa, né, como uma Bíblia perfeita, quando a gente vai lá em Apocalipse 3,12 e olha a promessa aos vencedores, justamente essa é a promessa. Quer ver a página aí? Apocalipse 3,12. Tem a promessa feita à igreja de Sardes. Não, de Filadélfia. Filadélfia. A quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus. A gente já sabe onde está esse templo. Está lá no Monte Sião. E essa coluna é figurativa. É base, é um fundamento do templo. De onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, da Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome, Jesus falando. Então essa é a identidade dos 144 mil. Então os 144 mil é uma figura dos vencedores da igreja. E esse selo aí mostra que eles têm uma nova identidade. Quando olha para eles, vê o Pai e o Filho, eles são cidadãos da Nova Jerusalém, cidadãos da Nova Jerusalém. Agora somos brasileiros, eles são da Nova Jerusalém. Não sei que nome que eu daria, não, né? Eles são da Nova Jerusalém. Quando vê eles, vê o Filho e o Pai. Se identifica com o Filho e com o Pai. Tem a mesma natureza. O fato de ter um novo nome não é só o chamar, né? Não é só a palavra em si, mas tem a mesma natureza.
Então aqui a gente já identificou que tem a ver com os vencedores. Então nós estamos vendo aqui no Apocalipse 14 os vencedores lá no Monte Sião, lá na Nova Jerusalém, mas antes da Nova Jerusalém descer, antes de finalizar a história. Aí nós vamos ver na próxima reunião por que eles já estão lá, os vencedores. E também nós vamos ver o filho varão. Cristo tem voz. Tanto nos conheceu, comigo, para ser conforme a sua imagem. O Cristo tem voz, porque quem vê a mim vê o Pai. É, Quem vê Jesus vai ver o 144. Cristo neles. não tem aquele versículo em 1 João, é que quando eu vier, vocês. Ah, esqueci. Ainda não é revelado como. É, é. Não sei. Quando eles perguntam. Aí, você viu. Esse nome significa semelhante à natureza divina. É. Encontrar os vossos pais. Você acreditou para experimentar isso, para experimentar qual é a boa, perfeita e a vontade. Nós somos uma vontade que experimenta uma outra vontade, uma experimentar de conhecer. E tem a mesma natureza. Verdade. Mesma genética, mesma herança. Quem vê um vê o outro. Então aqui a gente identificou que são os vencedores que estão lá, nessa região, antes ainda de terminar o Apocalipse. Agora você vê que eles têm o privilégio que eles cantam um novo cântico que ninguém sabe. Isso é eles têm uns privilégios, têm uma participação que ninguém ainda sabia. Ninguém ainda tinha era disponível. E tem mais características que nós vamos identificar deles, mas é os vencedores da igreja. Depois, mais na frente, na próxima, a gente vai fazer um vínculo com os. Nós vamos ver que eles são o filho varão. Mas nós vamos chegar lá. Então a gente já sabia que são os vencedores que já estão lá na Nova Jerusalém, antes ainda de descer, antes ainda de Jesus ter voltado. Mas ainda não estão desfrutando da Nova Jerusalém, mas estão lá na região da Nova Jerusalém. Eles foram levados antes. Mas eu vou chegar lá, na próxima reunião, são primícias. É. Nós... Aí então agora vamos identificar as características dele aqui no texto. Ali eu coloquei Mateus 25, fala das 10 virgens, mas eu não vou ler não, porque fala que eles são virgens. Aí o que significa virgem, né? No nossa natureza aqui, que não teve ainda nenhum contato, não teve nenhuma relação sexual. Mas aqui não é a virgem sexual. Significa que eles são celibatários para isso, eles são separados para o seu noivo. Então, se não tiver contato com nenhum outro, eles não são prometidos a nenhum outro, apenas ao seu noivo. Isso aí tem a parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Só para mostrar que as virgens referem à igreja. Adultos e adultas. Que eu vou ler. Que eu vou ler. Mas é só para buscar o sentido de virgem, ele é celibatário. Quer dizer, eu estou me guardando para o meu noivo. Como é que guarda? Aí meu pai falou, nós vamos chegar lá. Mas só para reforçar o que nós estamos falando, em 2 Coríntios fala que Jesus está nos preparando para ser como virgens. E esses 144 mil são virgens. E não é um número 144. Por que tem um número, né? Não, isso não é um número literal, a gente sabe que não é. Porque mostra que tem uma quantidade limitada, que nem todo mundo chega. É um limite. Não é porque Deus quer? Não, porque tem uma condição e nem todo mundo atinge essa condição. A própria parábola das 10 virgens mostra que tinha que ter azeite na botija. 5 tinham, e outras não tinham. Então é para mostrar que existe um limite. Não porque Deus que determinou esse limite. É porque nem todos vão conseguir. Nem todos vão. Azeite. Porque às vezes, por que tem esse número? Mostra que igual eu falei, 12 vezes 12, né? Porque a Bíblia usa o 12, 12 de Israel, 12 apóstolos. É um número completo, está completo, multiplicando que ele é grande, 12 vezes 12. Mas mesmo assim tem um limite. É nesse sentido dos 144 mil, 12 vezes 12. Aí as pessoas gostam de brincar com a matemática. Por que é 12 vezes 12? É o 3 da Trindade vezes 4 da criação. É a união da criação com o Criador. Porque Trindade, 4 é o quê? É os 4 elementos, os 4 pontos da Terra. Tem vários significados, que o 4 é a criação. Então, 3 da Trindade do Criador com a criação dá 12.
E multiplicando isso 12 vezes 12, é a natureza de Deus com a natureza humana. Aqueles que o aceitaram. Só que tem um limite, no caso das primícias aqui, desses 144 mil. Então, em 2 Coríntios, fala assim, que Deus buscou virgens. Então, uma das características dos 144 mil aqui é que eles são virgens. Aí, 2 Coríntios fala... É, 11, 1 e 2. Fala assim: Oxalá me suportasseis um pouco na minha insensatez. Se suportai-me ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Esses 144 mil se apresentaram. Então não quer dizer que quem nasceu de novo, quem aceitou Jesus, já é uma virgem pura, não é para apresentar. É um trabalho que, para me apresentar a virgem pura, eu tenho que me guardar da fornicação, do adultério espiritual. E esses 144 mil são reconhecidos como virgem, porque na era próxima, porque não contaminaram com mulheres. E aí nós vamos ver aqui que não é mulher física, no sentido espiritual, que nós vamos ver aqui. Crente carnal é um adulto. É um adúltero. Porque quer servir a Deus em espírito e andar na carne. Servir a Deus na carne, é adultério espiritual. Porque a gente tem um noivo, nós somos prometidos a um noivo. E quando eu busco satisfação, propósito, sirvo a outro sem ser o noivo, eu estou negando meu celibato. Eu estou celibando, assim, eu estou desposado, vamos falar sobre isso. Você foi desposado a um noivo, você foi prometido a um noivo. Então você tem que se guardar, porque esse casamento não aconteceu ainda. E Jesus vai casar com virgens. Quer dizer, virgem não no sentido, não contaminou com ninguém, não misturou com outro, não teve outro. Se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, faço-me a mim mesmo transgressor. Ou então adulto. O adúltero. Você torna. A carta está você ficar muito só. Na igreja você está querendo servir a Deus, né? Viver na carne é viver. Viver na carne é viver para você mesmo, ainda com boas intenções, ainda fazendo as coisas para Deus, mas está fazendo por você mesmo. Esse que Deus não quer. É para o Espírito e pelo Espírito. Então ser virgem é celibatário para o Senhor, prometido ao noivo. E por que eles eram virgens? Porque não contaminaram com nada. Porque se preservaram, guardaram a sua virgindade até o dia de encontrar com o noivo. Até o dia, igual as 10 virgens. Aí veio o noivo. Aí tinha que estar com azeite lá. O azeite era sinônimo de que eles estavam em espírito. Azeite é a figura do Espírito Santo. Então é um sinônimo que eles se guardaram. Estavam sendo dirigidos pelo Espírito Santo e deixaram ser trabalhados pelo Espírito Santo. E aí o versículo, o que é não se contaminar com eles? Foram puros. Não tem contaminação nenhuma. Não adulteraram. É o que está escrito lá em Tiago 4,4. Como é que eu adultero? Como é que eu perco a minha virgindade? Aí Tiago fala aqui, no capítulo 4, versículo 4. Fala assim: adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, adúlteros, quem se faz amizade com o mundo, quem tem um relacionamento com o mundo, com as coisas da carne, se torna um adúltero. Tá falando aqui. O mundo aí é a carne. É a carne. Você tá. É como se fosse uma pessoa casada, prometida a alguém, está tendo um relacionamento com outra pessoa. Isso é adulto, é chamado de adúltero quando você está vivendo no mundo ou com Deus. Então, não contaminar com mulher é um sentido figurado. A mulher aqui é no sentido de outro, além do seu cônjuge. O nosso cônjuge aqui é Jesus.
Então, por isso que eles são virgens, porque não se contaminaram. Permaneceram fiéis até esse dia aqui. Tinha azeite na botija. E aí lá em Mateus 5,8 fala, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Pureza aqui é não ter contaminação, não é não pecar. Não é contaminado. Por que não é contaminado? Qual que é a contaminação? Eu e o Espírito Santo. Meu ego, minha alma. Isso que é a carne. Tem que ser só o Espírito Santo. Ainda que seja bem intencionado, ainda que eu esteja na igreja fazendo obras. Mas estou fazendo de mim mesmo para o Espírito Santo. O que tem eu mesmo não é puro. Assim, é uma figura onde a gente compreende a dificuldade e o preço que se paga. Guardar uma virgindade, hoje não tem mais como ter. É difícil, hoje é difícil ter uma mulher virgem, né? É difícil. Então, guarda, aí você falou, no sentido espírito, tanto no sentido físico, cara, quanto no sentido espiritual. É A difícil. virgindade paga-se um preço muito alto. Muito. Por isso que é um número limitado e por isso que eles estão num lugar antecipado, num lugar diferenciado, que a gente vai ver na próxima reunião. Por que eles já estão no céu? Eles vão ver. Então a pureza é essa. É só, eles são guiados pelo Espírito. Eles foram transformados pelo Espírito. Não tem carne. Quando não tem carne, a gente acha que é só pecado, né? É uma conduta moral. Não tem carne, não tem nada de mim mesmo. Ainda que seja coisas boas, bem intencionadas. Isso que é carne, né? Quer dizer, eles não têm engano. Fala que na sua boca não achou engano nenhum. E o que é engano? São verdadeiros. Realmente foram transformados. Não tem hipocrisia nenhuma. A transformação que eles tiveram foi atestada no fogo. Isso é de verdade. Natanael e Paulo. É, Do, tudo. do perplexo. Porque quando fala assim, fala dos 144 mil, não achou na boca deles nenhum engano. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, na boca é só a expressão do que está interno. Então, interno, o interior não tinha engano nenhum, então por isso que na boca também não tinha engano nenhum. Isso que eu tô falando, eles foram verdadeiros, se não tem engano é porque são verdadeiros. Eles foram transformados e essa transformação foi provada, atestada pelo fogo. Morreram mesmo, mas ele realmente está transformado. Por isso que não tem engano nenhum, não tem falsificação. Eles são autênticos. Por isso podem ter o nome do Pai e do Cordeiro. Por isso que agora eles podem ser habitantes da Nova Jerusalém. É igual uma imigração, né? Não, agora você pode ser. Você tem agora a cidadania dos céus. Porque mudou. E aí, Mateus 2 fala que, né, que a boca fala que o coração está cheio. Porque na boca, né, fica parecendo que só que essa pessoa não falou nenhuma coisa que enganava, né? Não achou na sua boca nenhum engano. A gente pode achar assim, só do que eles falaram que não tem engano, porque a fala é a expressão do que está no interior. Está no interior. Por isso que tem essa expressão. Não tem engano nenhum. Quer dizer, no interior está íntegro. Então, na boca não vai achar engano nenhum. Então, essas são as características dos vencedores, dos 144 mil que são os vencedores da igreja. E eu te falo que eles são irrepreensíveis diante do trono. Está no versículo, acho que é no versículo 5. No versículo. Sim. Na minha tradução foi um pouco diferente. 14:5. Na sua boca não se achou engano, e porque são irrepreensíveis. Porque tem uma tradução que fala que são irrepreensíveis diante do trono. Diante. Diante do trono. Então, por que diante do trono? Porque diante do trono de Deus, diante do julgamento, não tem nada para repreendê-los. Não ficou nada para trás. Foi tudo resolvido aqui. Morreu. Não tem nada vivo lá de mim mesmo. Então não tem nada que repreender, não tem nada que assinalar no julgamento do trono. Segundo, e nada Tem em mim. E a mesma coisa que tem esses 144 mil. Nada tem neles. São irrepreensíveis. É o que está escrito lá em Efésios 5:27. Que Jesus vai apresentar para ele uma noiva gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem mácula, santa e irrepreensível. Então, os 144 mil são a noiva de Cristo. Então, nós estamos pegando as características que estão lá e vendo onde que está na Bíblia. Já vi que não são os vencedores da igreja, porque é a promessa feita a eles. Depois eu vou mostrar aqui o filho varão também. E que também é a noiva gloriosa. Que é a mesma coisa que Jesus morreu para a igreja, para apresentá-la a si mesmo. Gloriosa,
sem mancha, sem ruga, sem mácula, santa e irrepreensível. É o que os 144 mil tem características. Por isso que eles não são judeus. É quem acha que são os judeus lá do capítulo 7. São características muito distintas, né? Qualidades muito distintas que só alguns têm. Não, mas pô, a pessoa está ali, achando que ela está cultuando a Deus, ela está cometendo um adultério. Pode estar cometendo um adultério. Ela está lá, bem dependendo. A pessoa está cultuando a Deus, ela está cometendo um adultério. Até nós podemos, tá? Isso aí é forte. Porque os adoram espírito em verdade. Quando não adora espírito em verdade, é um adultério que está se cometendo. Foi o que eu falei na escola dominical domingo, né? Deus está procurando. Se ele está procurando, porque não é fácil achar, não. Eu estou fazendo o controle remoto está aqui. Procurar está aqui. A chave, não está aqui, não. Procurar é porque não é fácil de achar. E ele achou esses 144 mil aí, que é um número figurativo, né? Mas que nem todos se enquadram. Procura que adorem espírito e verdade. E, né, para ser ou ajoelhar. Você se lá na Lagoinha? Eu digo que Então, comer, vive. Não, ué. É porque às vezes as pessoas acham que se contaminar, esse adultério é só moral. Tô lá no bar bebendo, tô lá pegando outra mulher. Não é moral. É uma vida fora do Espírito Santo. Às vezes dentro da igreja. Às vezes tem um estudo que está sendo guiado pelo Espírito. Tá quente, ele quer colocar quente dele lá. E assim, eu só tô no começo do capítulo, porque nós ouvimos no capítulo 14 que tem dois grupos. O primeiro nós já estamos estudando. Mas Deus tem outro grupo também. E nós vamos ver mais na próxima reunião. Esse grupo também chama de primícias. Né? Tem primícias, tem quem não é primícias. Os primeiros, tem os depois. Mas nós vamos chegar lá. Nós estamos identificando as características para ser esses 144 mil. Para estar lá no Monte Sião, no Monte de Deus, da congregação, onde está a Nova Jerusalém. E fala que ele segue o Cordeiro para onde quer que ele vá. Aqui. Onde que o Cordeiro foi? A cruz. E eles seguiram para onde quer que eu vá. Onde o Cordeiro for. É uma figura do tipo de vida que o Filho de Deus deve ter. Morte de cruz. Todo dia, né? Todo dia que está escrito lá. Quem quiser vir após mim, tome sua cruz e segue-me. Todo dia eu tenho que morrer um pouquinho. Até na hora que estiver pronto, morrer tudo. E esses que alcançam essa morte total necessária estão dentro dos 144 mil. Do irmão bem de fibra, né? Esse irmão é o Daniel, né? Se o senhor me livrar, não vou me jogar. Mas se você não livrar também, Nós não vamos ajoelhar que jeito. diante da estátua de Nabucodonosor. Nós não vamos. Eu acho essa frase muito forte. Eles seguiram o Cordeiro para onde quer que ele vá. Para onde é que o Cordeiro está te levando? Aí essa morte, essa cruz, fala que Jesus foi levado como ovelha, assim, são fiéis. E eu coloquei, são fiéis, até onde o Cordeiro. São mártires, eu coloquei entre parênteses por quê? Porque não precisa de ser mártir físico. Existe os mártires vivos. Até porque para uma pessoa se tornar mártir físico, ela tem que ser mártir vivo primeiro. Ela tem que, para se dar conta de morrer por Jesus, ela tem que ter morrido por Cordeiro primeiro. Senão não vai, não. Ela tem que passar por Getsemane. Então, muitos mártires são mártires por dentro, às vezes experimentam o martírio físico, e outros não. Morreu naturalmente, mas lá dentro já estava pronto, se precisasse. Só que Deus não escolheu levar lá para o martírio. Para a gente não colocar assim, mas eu queria, já que os mártires têm esse privilégio, eu queria ter essa oportunidade. Não, às vezes não precisou. Mas importa que você seja um mártir. O que é um mártir? Morrer. Morrer por causa de alguém, né? Por alguma causa. E os mártires morrem por causa de Jesus. Uns morreram às vezes com o corpo mesmo, mas para morrer do corpo, primeiro tem que ter morrido por dentro. Senão não encara o martírio, não.
Igual existiu na igreja primitiva, existiu na história da igreja, existem alguns países aí da Ásia onde o evangelho não pode ser pregado, né? Aí a pessoa não aceita uma cadeia, ser crucificado de cabeça para baixo, igual foi Pedro, ser decapitado, porque já estava morto por dentro. Não fazia diferença morrer por fora. Então, esses que seguem o Cordeiro são os mártires, que nós vamos ver depois que está lá no sexto selo, no quinto selo, e o filho varão também tem essa marca. Por isso que nós vamos identificar ele com o filho varão, e mais na frente com os que estão debaixo do altar lá. Então, os que seguem o Cordeiro são fiéis, porque que seguem onde que vai. Onde que Deus está te levando? Estou te levando, às vezes, para uma cama, com a doença, ou para uma perda de emprego, para a perda de um relacionamento, ou para te abster de um desejo muito grande, e você não vai morrer sem ter esse desejo. Mas você continua firme, que é onde é que essa morte aqui pode ser, esse martírio pode ser alguma circunstância da vida. Às vezes a gente pensa, isso é muito difícil, eu tenho que ter muito conhecimento, não sei o quê. Não, quem levou Jesus para a cruz foi o Espírito O Santo. Espírito Santo. Ele fala a verdade. Na sua vida, no longo da sua vida. Você vai deparar diante de situações que você tem que dizer sim, ou às vezes dizer não. Mas o Espírito Santo vai te mostrar naquela hora e vai te convencer. Agora, cabe a você dizer o seu não ou o seu sim, né? Quem levou Jesus para a cruz foi o Espírito Santo, senão ele não ia, Né? capacitado. Porque tinha a hora certa, o lugar certo, o momento certo. Várias vezes quiseram matar Jesus, não está na minha hora. Ou quiseram adiantar, não está na minha hora. Às vezes aí se retirava para ele não ser morto, né? Eles queriam matar. Não é assim que eu tenho que o Espírito Santo conduz. É. Aí na hora certa conduziu. Ele já não, quando você desvia, você não consegue voltar mais. É. Existe tempo também. Mas aí é uma questão mais. Existe um tempo cada um, né? Porque cada um tem um caminho, cada um tem um Gólgota, um caminho da cruz. O meu é de um tamanho, cada um tem o Gólgota é o caminho que eles falam, né? De Jesus até a cruz, né? Crucificação. Mas eu tenho que atingir, se eu quiser ser esses 144 mil aí. Porque aí nós estamos falando as características dos 144 mil aqui. E eles têm, de tudo que nós já falamos, essa aí é uma das mais fortes. Segue o cordeiro para onde quer que ele vá. Aí eu coloquei em Atos 8:32 e fala que Jesus foi levado. Aí, então, muda. Nível. Alô? Não exigiu seu direito, respeito. Você igual eu falei, né? Você levar um porco para morrer, eles perdeiam. A galinha sai fugindo. Ou sacrifício dos animais na qual filha. Parece que nem vai morrer. Poxa, emoção, razão, seu direito, isso. Muito seu respeito. Tem gente que abre mão só de dinheiro, de sonhos. Abrir mão do seu respeito é uma das coisas mais difíceis. Vai falar que futebol é o Hulk reclama demais, viu? Ele já cai reclamando. Ele já cai reclamando, né? Assim. E aí eu vejo no trânsito. Por que a gente fica bravo no trânsito? Porque o meu direito foi tirado. Se ali você reclama, quer dizer que você está muito vivo ainda. E às vezes nos relacionamentos familiares, marido, esposa, temos que ser seu direito de respeito foi tirado. Se você está esperneando, é porque está muito vivo ainda. Tem que ser como ovelha muda. Por isso que é um número limitado. Eu falei que o 144 mil é um número limitado, porque nem todos chegam a essa condição. Mas tem os outros. Quem não chegar, vai ter a vez deles ali ainda, não vão chegar lá. Mas esses aqui que estão lá antes da hora, lá, naquele monte, naquele lugar sagrado, é porque atingiram uma condição e tem um porquê que eles foram levados antes. Nós vamos ver ali, hein? Mas na outra próxima reunião. Mas eles são fiéis, por quê? É onde que o Cordeiro vai querer que eu vou? Ele quer que eu fique aqui, nessa reunião pequena? Então fica aí. Ele quer que eu vou na frente de um grupo grande, mas eu tenho morro de medo de falar na frente. Dando exemplo.
Esse fiel até onde o cordeiro vai, o cordeiro pode te levar para qualquer lugar, mas o objetivo do cordeiro é morrer. A boca não fica falar, né? Mas também não deixa eu calar na hora que eu tive que falar. Jesus fez as duas coisas. Diante de Pilatos, Jesus ficou calado. Não tinha que falar nada, não. Mas diante dos escribas e fariseus, ele xingou todo mundo. Vocês são raça de víbora. Pegou o chicote, pôs eles para correr no tempo. Então teve hora de ser ativo e teve da hora de se entregar. Falou até. Isso aí por isso que a boca é. O que a gente fala é um sintoma de lá de dentro, que eu falei no começo. Quando eu estou reclamando muito do meu direito, a minha razão, eu estou pondo para fora que lá dentro ainda está muito vivo. Por isso que a gente mede, uma maneira de nos medir espiritualmente é pela boca. Por isso que a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. O que eu estou falando? Eu estou exigindo demais, estou reclamando demais. Às vezes eu não estou falando, mas aqui dentro está remoendo. Estou vivo, está muito vivo. Eu dei o exemplo do trânsito, mas nos relacionamentos, no trabalho. Mas eu vou medir. Estou sabendo muito, mas estou vivinho ainda. Não adianta dizer, estou sabendo, mas estou precisando de morrer. Por isso que eu estou falando, ele seguiu o cordeiro como ovelha muda ao matadouro. Aí esses têm que ser recolhidos antes. Esses têm que estar lá antes mesmo de acontecer o que nós vamos ver depois do Apocalipse, o resto do Apocalipse 14. Nós só estou identificando as características desses. Por isso que ele sabia o novo cântico, por isso que ele estava diante do trono, diante dos 4 seres viventes, que são seres especiais na hierarquia dos céus, e diante dos 24 anciões, como nós já vimos lá no Apocalipse 4, são os governadores, os juízes da terra. É a, é a classe especial de Deus, e eles estavam junto com ele lá, nesse momento aqui. E aí, sim, para a gente seguir também aqui, onde que a gente pode identificar os 144 mil? Eles são os vencedores, como eu já li lá no Apocalipse 3:12, a gente conseguiu identificar, né? Porque eles têm o que foi prometido aos vencedores da igreja de Filadélfia. O selo do Deus, o selo do Pai, do Cordeiro e da cidade, da Nova Jerusalém. E eles são também o filho varão. Como é que eu sei disso? Porque aqui no Apocalipse 12:11, eles têm exatamente essa característica do Cordeiro. Só que na próxima reunião eu vou falar com mais calma. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. É o que o Cordeiro fez. Levado até a morte, igual eu falei, por isso que eu coloquei Marte vivo. Não é até eu ser morto. Até eu morrer, eles não amaram as suas vidas. Eu posso morrer por causa de Jesus, com morte natural por doença, mas até a hora da morte, não amei a minha vida. Razão. E é isso que eu falei, é o meu eu. Porque a vida a palavra vida no grego aqui é psique. Psique é o que a gente fala da alma. A alma, meu eu. Pô, Então, tem as mesmas características do filho varão. Por isso que na próxima reunião nós vamos ver também que esses 144 mil é o filho varão que foi levado para o trono. Então eles estão no mesmo lugar. São as mesmas pessoas relatadas de maneiras diferentes. você tá falando, né? Quando Jesus, como é que é? Seguiu, chamou para seguir, um falou assim: não, eu comprei uma junta de boi, como é que é? Eu comprei uma fazenda, tem que. É, Um monte de interesse que os caras tinham, só que não podia ainda estar quem. É que aquele que lança a mão na arada e olha para trás, né? não é digno de mim, é um negócio assim. Entendo, porque não sei o quê. É para não seguir, para não ir. É, Né? é os interesses. É. E Jesus também fala, né? Porventura achará fé na terra quando o filho do homem voltar, né? Ainda achará alguém fiel e mártir, né? Um mártir vivo, disposto a não amar a sua vida até o dia dele morrer. Então, os 50 começou os vencedores, é o filho varão, e é também as almas debaixo do altar lá do Apocalipse 6. Porque eles também são mártires. Só para outras páginas aí. Aí na próxima reunião nós vamos juntar essas partes aqui. Né? Que o que a gente já viu isso lá atrás, mas a gente já esquecemos, né? Que no quinto selo, é Apocalipse 6, versículo 6:9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Eu falei, essa morte não necessariamente tem que ser a física. Então eles estavam debaixo do altar. Esse altar onde? É no templo de Deus,
E esse templo é lá no Monte Sião. No Monte Sião, na Nova Jerusalém. E clamaram, então, só para saber onde que esses que estavam aí, vamos lá no 11, e foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, que também é uma promessa aos vencedores. E foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, então esses 140 mil estão repousando, esperando, até que se completasse o número dos seus conservos. Então nós vamos ver isso na próxima reunião. E seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles os foram. Então eu estou juntando aqui três partes da Bíblia que na minha visão está falando do mesmo grupo de pessoas. Os vencedores, o filho varão, essas almas debaixo do altar e os 144 mil no Monte Sião. Que no fundo são os vencedores da igreja. Então esses são os 144 mil. E aí só para dar um... Depois a gente vai falar mais disso aqui. Quando Davi conquistou Fortaleza de Sião, dos Jebuseus, ele tinha os chamados valentes de Davi. Eram 40, acho que eram 40 valentes. Eles eram muito fiéis a Davi. Foi eles que conquistaram a Fortaleza de Sião. E por que eu estou falando isso? Aí a Bíblia vai dar um relato sobre eles. E foi a partir de Sião que se construiu Jerusalém. Então é a partir desses 144 mil que se constrói a Nova Jerusalém. Eles são o fundamento, a partir dos 144 mil, a partir dos os 40 que conquistaram a Fortaleza de Sião, aí foi possível ter a Jerusalém e ter o templo. Então eles foram fundamentais. Eles eram os valentes de Davi, eles eram um grupo de elite de Davi, do exército de Davi. Então Jesus também tem um grupo de elite. Então eles estão em Sião, e a partir de Sião que é construída a Jerusalém, a Nova Jerusalém, a Jerusalém física só foi possível por causa desses valentes. Que eles foram lá e tomaram ela. E aí Jerusalém começou a ser construída ao redor, lá em cima, que era o Monte Sião. Não, acho que eu não sei se... Porque a fortaleza de Sião é onde foi construído o templo. Está aqui em cima o templo. Ó. E aí Jerusalém foi sendo construída ao redor. Então é uma figura. O monte, Sião. Então é uma figura. Assim como os valentes foram primordiais para que a Jerusalém fosse estabelecida, então esses 144 mil que estão no Monte Sião também, eles são a figura dos valentes de Davi. Porque foi só por causa desses valentes que se conseguiu tomar a fortaleza, o Monte Sião, e daí construir a Jerusalém, e daí viu o monte, o templo. Assim a Nova Jerusalém depende dos 144 mil. Eles são o fundamento para que a partir da Nova Jerusalém o restante seja construído. Aí só vamos ler lá um pouquinho em 1 Crônicas 11. Esse aqui demanda um outro estudo. Como é que a figura é bonita. E dentro dos valentes de Davi tinha 3 especiais. E Jesus também tinha 3 especiais, né? Pedro, Tiago e João. Até nisso a figura é 1 Crônicas 11. Ah, por acaso. Davi tinha seu exército, mas ele tinha os chamados valentes de Davi. E aí é um outro estudo, só vou ler um pedacinho aqui, só do 1 ao 9. Que é o mesmo texto que eu li lá de 2 Samuel, só que aqui tem algumas partes, né? Primeira Crônicas 11. É. Não, 11 1. Então fala assim: Então todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. Já dantes, quando Saul ainda era rei, era tu o que fazias Israel sair e entrar. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel. Tu serás príncipe sobre o meu povo Israel. Assim vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom. E Davi fez com eles um pacto em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. Então Davi, com todo Israel, partiu para Jerusalém, porque eles estavam em Hebrom, que é Jebus. E estavam ali os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui,
É difícil estabelecer essa nova Jerusalém espiritual. Você não vai entrar aqui, não. Não obstante isso, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi, que agora a gente sabe que é a nova Jerusalém. Davi disse, qualquer que primeiro ferido dos jebuseus será chefe e capitão. E Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro, pelo que foi e feito chefe. Existe uma hierarquia. E então Davi habitou na fortaleza, e por isso foi chamada cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor. Então tudo é ao redor do Monte Sião, desde Milo em diante. E Joabe reparou o resto da cidade. Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. São estes os chefes dos valentes de Davi, que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E aí começa a falar de um por um. Então, assim como Davi tinha os seus valentes, que o fez rei, Jesus já é rei. Mas para trazer o seu reino, ele escolheu a igreja para que reinasse com ele. E dentro da igreja tem uns que estabelecem esse reino. São esses 144 mil, que é uma figura dos valentes. Porque para estabelecer o reino, tem que morrer. Tem que cumprir as condições. O reino dos céus é tomado por esforço, Jesus falou. Por isso que é um número limitado. Assim como os valentes aqui, tem uma classe especial, são até nomeados dentro da Bíblia aqui. São até citadas as características de cada um, que daria outro estudo. Então eles são a figura, os 144 mil é uma figura dos valentes de Davi, e Davi é uma figura de Jesus. Então Jesus tem a sua tropa de elite. Isso é a tropa de elite. Jamais passava na mente deles que ele estava sendo uma figura. Jamais. E mas foram fiéis ao que está na lei. Mas nunca imaginava na vida deles Nada, que ele estava fazendo, ele seria uma figura. Assim somos nós, também, que aquele que o olho não viu. Imagina algo que está. E nós também somos uma figura do que vai vir. Mas a gente não compreende o que a gente passa. Não. Mas Mais não. Não sabe. Não culta os nossos. Porque eles foram uma figura e foram treinados para ser uma figura para nós. Nós estamos sendo treinados para reger as nações no milênio. Então nós não sabemos para que com certas coisas, mas vai um dia ter um motivo e o porquê de certas coisas, da vida de cada um ser diferente. Fora. E para a gente, então, nos prepara para a luta que ainda está no futuro. A gente precisa ser forjado. Então eu acho interessante essa figura. Só foi possível Sião ser chamado do Jebus, era fortaleza. Era porque esses valentes aqui se puseram e foram fiéis a Davi. Assim, o reino de Jesus, né, a nova Jerusalém, só vai descer quando esses 144 mil cumprir. Tinha, porque não tem os textos aqui. Um desses valentes aqui fala que. Aí tem as histórias aqui, né? Matou os gigantes. Aí fala que um matou 800 e a espada colou na mão dele. Você já viu isso? Já viu isso? A espada colou de tanto que ele lutou. Um desses valentes matou 800 jebuseus. Aí tem as narrações aqui, né? Que é uma figura também. Aí são várias características aqui desses valentes. Os jebuseus, né? Estão nas igrejas. Agora uma luta nas regiões celestiais. E aí depois, se você quiser ler o 1 Coríntios 11 e o 2 Samuel 5, fala o que eles fizeram. Que Davi nomeou como chefe, quer dizer, eles tiveram recompensa, uns foram chefes. Veja aí, tem um estudo sobre os valentes de Davi, são uma tropa de elite, porque foram fiéis, assim como os 144 mil, eles foram fiéis. Vai dar. E fala a característica de cada um. Então, assim, esses dependeram para Jerusalém ser estabelecida. Assim, para Nova Jerusalém ser estabelecida, não porque Deus precisa, mas que Deus escolheu tê-los. Depende que eles sejam completados. 144 mil virgens, fiéis, seguem o cordeiro onde é que vá, comprados da terra. Vou falar isso também, que eles são dignos. Por isso que eles estão ali antes do grande tribulação, nós vamos chegar lá.
E aí eles são chamados, eu falei várias coisas dos 144 mil. Aí, para fazer o link para a próxima reunião, fala que eles também são chamados de primícias. Aí que nós vamos na próxima reunião, porque primícias vai entrar a figura da seara e da agricultura. Primícia era o que era colhido primeiro. Aí nós vamos falar de arrebatamento. Então não é todo mundo que é colhido ao mesmo tempo. Aí nós vamos mostrar porque tem essa questão do arrebatamento, é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Nós vamos ver que não é nenhum nem outro. E existe uns que são pré e os que são pós. Porque uns atingem a condição primeiro. E aí na próxima reunião nós vamos ver por que eles são chamados de primícias. De onde que vem esse termo primícias? Vem lá da agricultura de Israel no Velho Testamento. O que era? Aqueles que eram aquele trigo que amadurecia primeiro. Então nem todo trigo amadurece junto. Nós vamos lá na parábola do semeador. Vai chegar uma época que o semeador tem que ceifar a terra, tem que separar o joio do trigo. Aí vai cumprir tudo aqui que Jesus falou no restante do Apocalipse 14. Então hoje nós falamos só da primeira parte, né? Eis que vi 144 mil sobre o Monte Sião. Agora depois nós vamos falar sobre o restante do que João viu e fazer nós vamos explicar como que vai se dar o arrebatamento. Por que eu acredito em 2 arrebatamentos? Porque está escrito aqui, por causa das primícias. Então é isto. Muito bom. É. Tem uma vez, É, Pedro, vem. eu tenho